Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre inveja. Você tem medo de inveja? Você sente inveja? Qual é o seu ponto de vista sobre inveja? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou a Daniela Helena, facilitadora de consciência, e hoje eu escolhi compartilhar com vocês algumas consciências que eu percebi, que eu recebi sobre a inveja. Vamos falar? Bom, a gente tem muito medo, né, da inveja, porque a inveja em si, a energia da inveja, ela tem uma energia, certo? Uma energia pelo um ponto de vista baixo, denso, pesado. E algo que a gente sabe, energia é energia. O ponto de vista que você dá, a nomenclatura que você dá para aquela energia, vai ditar se ela é leve, se ela é pesada, se ela é boa, se ela é má, se ela é bonita, se ela é feia, enfim. Energia é energia, certo? O ponto de vista que a gente dá para ela, que vai ditar se ela é leve ou se ela é pesada. Por quê? Eu digo isso pra vocês porque eu já percebi. Eu já percebi em mim, já percebi em outras pessoas, já percebi o campo, já percebi o ponto de vista de outras pessoas. O que aciona essa energia da inveja que eu percebi? O medo. O medo aciona a energia da inveja. O medo de nós, do nosso ego. Entende? Dani, o que é o ego? O ego é você, seu CPF aqui, seu nome, Daniele Helena Ribeiro dos Santos. Esse é o meu ego. Meu ego que escolhe a roupa que eu quero vestir, o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter. Esse é o ego. O ego é o individual. E aí, a gente fica nesse ponto de vista. Dani, é muita coisa, é muita informação. Então calma, vamos por partes. Bom, por que eu percebi? Ai, tá calor, eu deixei o cabelo solto e eu não tô com nenhuma xuxinha aqui perto. Enfim, não quero parar o vídeo, então vamos lá. Por que eu percebi percebi essa consciência e escolhi gravar esse vídeo? Vários clientes, até mesmo eu, quando chega num determinado patamar de escolhas, de crescimento, enfim, o que acontece? Essa pessoa, o ego dela começa a acender aquela lanterninha. Será que você é bom? Insegurança, o medo, baixa autoestima, baixa autoconfiança, enfim. Todas essas crenças, essas limitações, elas começam a eclodir, tipo assim, pipocar. Quando o serzinho começa a expandir, começa a evoluir, começa a criar. Então, todos os meus clientes passaram por isso. E ainda passam. Eu também já passei. Gente, é um passo a passo. É a gente não ir pro errado disso. E sim receber disso. E ok, como eu posso sobrecriar tudo isso, né? Porque, na verdade, a gente é que cria, entre aspas aí, essa inveja pra parar. Percebam no universo particular de vocês. Quando vocês estão crescendo, aí começa a vir, vocês ficam mais visados, vamos dizer assim. É óbvio, não é mesmo? Se você tá crescendo, imagina um prédio. Eu tô olhando o prédio que me deu de usar esse exemplo. Imagina um prédio, tem vários prédios pequenos ao lado, vem um e cresce, cria, ele é mais alto, né? Não, eu vou construir um prédio mais alto aqui.
É lógico que ele vai ser o destaque. É lógico que vai haver comparação. Mas percebe que é sempre a gente com a gente mesmo. Como seria a gente olhar para a inveja como, uau, eu tô no caminho certo. Uau, eu tô servindo de inspiração para muitas pessoas. Porque lembra, a gente olha para essa realidade como um ser finito, né? O Axis, ele traz essa clareza pra gente, né? Do ser infinito, né? Pra gente se olhar com infinitude, né? Eu não sou a Daniele, somente a Daniele aqui dessa realidade, nesse corpo, nesse CPF. Eu já fui muitas anteriores e acredito que eu vou ser muitas aí pra frente também. Então, o que acontece? A gente se vê como finitude só aqui. E não. A gente é muito mais além. E quando a gente olha para isso, dá um medo, dá insegurança. Né? E como seria a gente olhar com esse ser infinito? Para quê? Para que a gente olhe para a inveja como inspiração. Porque, vamos lá, todos somos seres infinitos, certo? Nós saímos da fonte e nós vamos retornar para essa fonte, correto? Né? O objetivo é esse, né? Iluminação, voltar para a fonte, né? Então, o que acontece? Quando a gente... cada um tá aqui experienciando a sua jornada, o seu universo particular, né? Como eu expliquei para uma cliente essa semana. Cada um está experienciando o seu universo particular, né? E dentro desse universo particular, cada um está entregando o que o outro está pedindo. Dentro do ponto de vista das crenças, das limitações, da culpa, do trauma e drama, né, de pagar o vaso chinês ali, como diz o professor Hélio, entende? Então, cada um aqui está entregando. Quantas pessoas já entraram e saíram da sua vida? Porque elas entregaram ali o que elas precisavam entregar e pronto, foram embora. Entende? E assim é a vida. Ai, tá um trem aqui no meu cabelo. Entende? E assim é a vida. Né? Então, quando a gente olha pra inveja e fala, ok, puta, eu tô inspirando esse ser infinito. Uau. Olha como muda a energia. Fulano de tal, com inveja, tá comprando todas as minhas coisas, tudo que eu tenho. Nossa, tô inspirando esse ser infinito que estava estagnado, que estava parado, que não estava conseguindo agir, comprar suas coisas. E agora ele tá ali, ó, se inspirando em mim. A energia que você dá é a que cria. Se você coloca a energia de inveja, que ela é pesada, que ela é densa, ela vai ser. Se você coloca ela como uma inspiração, uau! Não só você cria mais, como as pessoas à sua volta também criam. Percebe? Eu trouxe essa clareza para uma cliente minha, que trouxe, né, que ela tava ali com vários pontos de vista sobre inveja e tal. E eu falei, imagina que você tá sendo inspiração, você e sua família estão sendo inspiração. Nossa, mudou completamente a energia, Dani. Eu falei, então. Porque a energia é energia. O que vai ditar se ela é baixa, se ela é alta, se ela é boa, se ela é ruim, é você. Como eu posso sobrecriar tudo isso? Né? Então, quando a gente escolhe, né? Quantos motoboys do universo a gente escolhe aí para trazer essa energia da inveja, do medo? Então, todas as vezes que você estiver no alto, vamos dizer assim, estiver em destaque, o seu medo vai começar a piscar. E aí vai vir pessoas com inveja para te paralisar. E lá no fundo, na verdade, é só o seu medo, é o seu ego. Com medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido trava.
Só que aqui nessa realidade, como que pode ficar mais gostosinho, mais vítima, né? Porque se você é invejado, você é vítima, né? Agora, se você é o criador da sua realidade, você não existe vítima. Não é mesmo? Você vai ter que dar de cara com aquele medo ali. Falar, opa, por que eu tô escolhendo esse medo aqui? Por que esse medo tá criando essa inveja? Entende? Porque o nosso ego, ele gosta de terceirizar, não é mesmo? Ele não gosta de puxar a responsabilidade para ele. Então, o que ele faz? Quando a gente está se destacando, quando a gente está expandindo, o medo vem. Quando o medo vem, ele automaticamente vem com inveja, com doença, com várias coisinhas ali. Por quê? Porque só o medo em si, ele não vai te paralisar. Ele tem que trazer algo mais palpável dentro dessa realidade. Então, ele vai trazer uma doença, ele vai trazer uma inveja, né? Então, eu digo isso por experiência própria, né? Quem me conhece aqui, já viu vídeos meus antigos, sabe, né? O quanto que eu era uma criadora aí de doenças. E nesses últimos tempos, eu tô nesse interessante ponto de vista de limpar toda essa antimatéria e criando ao mesmo tempo, né? Tanto criações de mal-estar, enfim. Por quê? Porque lá atrás era o que me parava, era a doença, né? Então, eu ainda tô limpando isso. Eu trabalho, faço as minhas coisas, mas eu percebo que eu tô limpando essa antimatéria de doença, né? Até mesmo para eu trazer essa consciência para os meus clientes. Porque a doença, gente, qualquer cura, tá? Seja ela emocional, física, doença, né? Escassez, enfim. Tudo é feito no mental aqui. Entende? Tudo é feito no mental. E aí vai se materializar aqui nessa realidade, né? Então, o quê? Não sei se eu entro já nesse assunto aqui para explicar um pouco mais para vocês, mas vou trazer aqui e aí quem tiver aberto para receber vai receber e quem não tiver tá tudo certo também. Porque é o que acontece. Nós somos seres infinitos, correto? Nós criamos a nossa realidade. Lembra? O universo é mental. Então lembra, tá na sua mente, tudo tá na sua mente. Se você é um merda, se sente um merda, é porque dentro da sua mente tá lá que você se acha um merda. Se você se acha foda, você se acha foda. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Que eu vi um meme ontem na internet. Ai, como pode melhorar? E aí eu dei risada sobre isso. Que é a Melina falando, né? Que a gente tinha que... Como que ela falou assim? Essa autoestima sua, você podia encapsular ela e vender. E aí tava se referindo a uma pessoa feia e tal, um cara feio, né? E aí tem esse ditado, né? Que o feio, a autoestima dele é tão grande que ele faz você se passar por feia, enfim, que não presta, e ele é o bonzão. Então, por quê? Né? Porque dentro dele, ele acredita que ele é um foda, entendeu? A carcaça aqui, pouco importa. Pouco importa onde ele mora, se ele mora na favela, se ele não mora, se ele é quebrado, não importa. Dentro da mente dele, ele acredita que ele é foda, que ele é bom. E o externo acontece o quê? Isso, gente. Como diz as meninas, não dá ousadia pra um feio, porque ele vai te fazer se passar por feia. Não tem um ditado sobre isso? Um ponto de vista? Caminho diferente. Então, é isso, percebe? Porque tá tudo na mente. E quando a gente vai fazer essas limpezas, a gente faz na mente. Por isso que é importante se conectar, fazer suas meditações, fazer suas orações, enfim, com quem você se conectar, né? Faz ali Ho'oponopono. Quem tem a classe de Axis aqui pode usar as ferramentas do Axis para fazer essas limpezas, né? De crença, de limitação.
porque somente dessa forma a gente consegue expandir, consegue criar mais, né? Então a gente limpa na mente, a gente quer limpar no físico. Lógico, tá doente, vai no médico, vai tomar, né? Eu fiz vários exames para ver ali como que tava as vitaminas, estava tudo certo. E ok, tava, algumas vitaminas estavam baixas, então tô repondo já. Mas a gente não, como que eu posso dizer? A gente não pode deixar, sabe? Deixar de ir no médico só para tratar o espiritual, ou tratar o espiritual e deixar de ir no médico, ou só ir no médico e não tratar, entende? É o conjunto, é os dois, né? Siga o que o seu médico diz, mas limpa lá, né? Algo que é uma pergunta que eu sempre me faço. Que eu ganho? Qual é o ganho secundário, né, em criar essa doença? Qual é o ganho secundário que eu tenho em, por exemplo, criar uma inveja? Qual é o ganho secundário desse meu medo? Qual é o ganho secundário que eu tenho da escassez? Enfim, eu me fazia muito essas perguntas e hoje ainda me faço, né? Que eu sei que eu tô fingindo que eu não sei, né? No livro Desaparecimento do Universo, ele dá um exemplo também, ele faz uma pergunta também, né? Que é pra... Qual é... Ai, meu Deus, como que é que fala? É como se fosse não é, ele não usa o ganho secundário. Ele diz qual é o... Pera, que eu vou pegar. Ele usa assim: que propósito você pensa que a sua doença tem? Né? Qual é o propósito dela? Né? E quando a gente vai olhar para isso, lembra, ninguém é vítima de ninguém. Todas as pessoas que se conectam a gente, que estão próximas a gente, estão trazendo informação pra gente, né? Então, que lugares ainda dentro de mim eu ainda sinto escassez? Que lugares dentro de mim ainda eu acredito na doença? Que lugares dentro de mim eu acredito ainda que eu preciso me culpar, me punir, destruir o meu corpo? Eu vou limpando em mim isso, né? O processo que eu estou fazendo, limpando em mim. E cada dia mais as pessoas à minha volta, elas vão se apresentando diferente também, porque lembra, o outro é um espelho seu, o outro tá trazendo oportunidade pra você limpar ali em você algo, entende? Às vezes a gente passa por situações que a gente enfia tanto lixo em cima, tanto concreto em cima daquele lixo, pra não ver aquilo ali, que a gente nem lembra, né? Então, o outro traz ali pra gente a consciência, né? A gente tem que ficar focado, que eu falo para os meus alunos, o nosso foco é na criação, mas tudo que vai se apresentando na nossa vida, a gente vai limpando, né? Então, quando chega um paciente, eu falo, ok, o que eu vou limpar hoje aqui? O que a gente vai limpar aqui hoje? Né? Eu vejo muito eu nos meus pacientes. Vejo muito. Quando os alunos vêm para as minhas classes, eles são uma cópia minha ali. Dani, como assim? Você já passou isso? Já passei. Dani, você já passou? Já passei. São uma cópia. Percebe? Porque ainda dentro de mim precisa limpar ali alguma coisinha. E aí eu vou, limpo em mim. E isso reflete também no outro. Porque lembra, nós criamos a nossa realidade. Então percebe que a energia da inveja nada mais é que um ponto de vista ali que você dá para aquilo. Uma nomenclatura que você dá para aquela energia. Como seria usar essa energia para a criação? Comenta aqui se ficou com uma dúvida e o que você achou desse ponto de vista sobre a inveja. Bora? Bora sobre criar toda essa inveja e criar Deus milhões de vezes mais na nossa vida? Bora? Um beijo e até já.